Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estaremos então agora fazendo aqui com vocês uma pequena oficina, preparatória para a nossa avaliação. E aí nesse caso então da disciplina de Circuitos Elétricos 2. Tudo bem? Espero que vocês possam entender aí. Essa é a primeira parte da nossa oficina. E aí então nós vamos ter um próximo encontro no dia 8 de junho, no qual a gente vai estar desenvolvendo mais alguns exercícios aí visando, principalmente que vocês possam ter um bom desempenho lá na avaliação, tá bom? Bom, então vamos lá, Circuitos Elétricos 2. Primeira questão que eu preparei aqui para vocês, envolvendo então o circuitinho CA, bem simples. Ele pede aqui para a gente, determine então a impedância ZT e também a corrente no circuito abaixo. É um circuitinho que, como a gente pode perceber aqui, tem uma fonte de tensão, 30, ângulo 90 graus, uma resistência de 4 ohms, 6 ohms, uma indutância de J8 ohms, e nosso capacitor aqui com uma reatância de menos J10. Lembrando, capacitância nós temos uma reatância capacitiva e indutor nós temos uma reatância indutiva, beleza? Ele quer que a gente calcule então a impedância total do circuito e, consequentemente, uma vez que a gente tem o valor da tensão ali, a gente calcule a corrente, tudo bem? Então vamos lá. Vou fazer bem passo a passo aqui para que vocês possam entender bem esse exercício. Bom, então para a gente calcular então, essa impedância total, primeiramente a gente vai ter que fazer o quê? Vamos considerar aqui, nomear as nossas impedâncias. Então ali, por exemplo, aquela resistência de 4 ohms eu chamei de uma impedância Z1. Tá? Com relação ali à reatância capacitiva, menos J10, eu nomeei ela como sendo Z2. E o 6 mais J8 seria a nossa impedância Z3. Tá bom? Então, o procedimento para determinar a impedância total é o quê? Fazer o paralelo de Z3 com Z2 e depois essa impedância equivalente fazer em série ali com o Z1. Então lá, é igual foi colocado ali para vocês. Então a impedância total Z de T é igual a Z1 mais o ZA, onde esse CA eu estou chamando ele então do paralelo entre Z2 e Z3. E aí não podemos nos esquecer que impedâncias em paralelo, duas no caso ali, é Z2 vezes Z3 dividido por Z2 mais Z3. Tudo bem? E aí então a nossa corrente vai ser a tensão total sobre a impedância total. Bom, Z1 é 4 ohms. Z2, como eu havia mostrado ali, é menos J10. Em termos fasoriais, só para a gente poder entender o que é... aqui a gente tem, vamos dizer assim, uma representação da minha impedância Z2 em coordenadas retangulares. Mas é importante também a gente conhecer as coordenadas polares. Por quê? Porque daqui a pouco nós vamos calcular a impedância ZA, e aí, para fazer essa multiplicação aqui, eu preciso trabalhar com a minha impedância Z2 em termos de... Não que eu precise, nesse caso aí a gente percebe que não vai precisar, mas uma forma de treinar também, como a gente pode representar essa reatância capacitiva em coordenadas polares. Então, nesse caso, se a gente fosse desenhar ali o nosso diagrama fasorial, o nosso eixo real e o nosso eixo imaginário, o Z2, que é o menos J10, ele seria esse vetorzinho aqui, onde a amplitude do vetor seria 10, e aí como a gente tem menos J, então ele estaria justamente aqui em cima do eixo, só que na parte negativa do eixo. E aí então, consequentemente, o ângulo de fase aqui, dessa nossa impedância, o ângulo θ, seria de menos 90 graus. Tá? Por quê? Porque ele está justamente sobre o eixo. Então, se a gente considera o eixo real aqui como sendo o nosso zero, aqui é como se a gente tivesse uma referência de 0 graus. Então, tudo que está desse lado aqui vai ser negativo. Tudo que está vindo desse lado aqui, então, ele é negativo. Tudo que a gente considera do lado de cima é positivo. Então, para esse caso específico, o nosso Z2 seria menos 90 graus o ângulo dele, enquanto que o módulo é o próprio 10. E com relação a Z3, Z3 para a gente é 6 mais J8, a soma ali da resistência com a reatância indutiva. Bom, vamos representar ela essa impedância também em coordenadas polares. Coordenadas polares é o quê? É uma amplitude e um ângulo. E aí, nesse caso, se a gente fosse então desenhar o nosso Z3 aqui no plano complexo, o que nós teríamos? Então, 6, que é a parte real, estaria aqui, no eixo dos reais.
ou da parte real na realidade, né? E o nosso J8 está relacionado com a nossa reatância indutiva, ele estaria sobre o eixo imaginário. Então aqui a gente sabe que é J, né? Então o 8 que é o módulo desse vetorzinho, né? Como nós queremos encontrar a representação polar, a gente precisa do A. O A é justamente o módulo desse vetor aqui, né? E aí como que a gente calcula esse módulo desse vetor? Lembrando lá, né? Seria a minha parcela real elevada ao quadrado, mais a parcela imaginária também elevada ao quadrado, e eu aplico a raiz. Em outras palavras, isso aí pra gente é o teorema de Pitágoras, né? Então se eu quero obter o meu A, pego a parte real ao quadrado, mais a parte imaginária também ao quadrado, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado, 6 ao quadrado é 36, né? Mais 8 elevado ao quadrado, 64, então 64 mais 36 dá 100. Raiz de 100 gera pra gente aí 10, né? Então, quer dizer que essa amplitude aqui do nosso Z3 vai ser 10. E com relação ao ângulo θ, nesse caso aqui, a gente vai calcular com base na tangente inversa, né? Como a gente pode perceber aqui, ó, como o ângulo está aqui, a relação que estabelece para a gente, apesar também que nós temos aqui o A, né, nós poderíamos também obter aqui esse ângulo de outras formas. Mas uma forma que eu considero bem convencional assim, né, e que eu sempre utilizo também para calcular esses ângulos, é utilizando a tangente inversa. Então eu pego a parte imaginária e divido pela parte real. A parte imaginária aqui, ó, seria o nosso 8 dividido por 6, que é a nossa parte real. Então seria a tangente de θ, né? Cateto oposto pelo cateto adjacente. Mas como nós queremos encontrar o ângulo, então eu faço a tangente inversa. Então fazendo aí 8 dividido por 6, a tangente inversa, eu obtenho 53,13 graus. Quer dizer, o nosso Z3 em coordenadas retangulares é 6 mais J8. Mas ele pode ser representado em polar como sendo 10, ângulo de 53,13 graus. Tudo bem? Então tá bom, já temos então o Z1, o Z2 e o Z3 bem definidos, né? Tanto em coordenadas retangulares quanto em coordenadas polares. A gente não fez para o Z1, né? Mas o Z1, como é uma resistência, isso aqui seria tranquilo a gente representar na forma polar, né? Seria 4 ângulo 0, né? Porque a resistência só existe a parcela real, então ele está sobre o eixo dos números reais, né? O número real aqui. Então, fica fácil de determinar Z1 também em coordenadas polares. Bom, agora como a gente tem o Z1, Z2 e Z3, a gente começa agora a fazer os cálculos, né? O primeiro cálculo ali seria com relação àquela impedância em paralelo, ZA, que é o Z2 em paralelo com o Z3. Então o Z2 a gente viu agora há pouco que é 10 ângulo de menos 90 multiplicado por Z3, que vai ser 10 ângulo de 53,13 graus, né? Tudo isso é dividido pelo quê? Por Z2 mais Z3. Z2 é menos J10 e o Z3 6 mais J8. Então se eu fizer as contas aqui, em cima, quando a gente vai fazer a multiplicação de fasores, né, são números complexos, então os termos aqui, né, 10 e 10, a gente multiplica entre eles. Então ficaria 10 vezes 10 daria 100. E com relação aos ângulos, como é uma multiplicação, eu vou somar eles. Então, menos 90 mais 53,13 graus, eu teria menos 36,87. Tá? E embaixo, parte real é 6 e a parte imaginária seria menos J10 com mais J8, ou seja, menos J2. Tá? Esse número especificamente aqui, vamos converter ele em polar para que a gente possa realizar essa divisão, né? Então, se a gente fosse representar ele aqui, ó, no nosso plano complexo, o 6, que é a parcela real, está aqui, e o J2, como é negativo, né, então ele está ali do lado de baixo do nosso eixo imaginário. Então, portanto, o nosso módulo aqui, ó, desse número complexo, né, 6 menos J2, o A, ele pode ser dado novamente em função do teorema de Pitágoras, né? E aí, então, 6 menos J2 é igual a um A ângulo θ, onde o A vai ser, então, 6 elevado ao quadrado, mais menos 2 elevado ao quadrado. Né? Então, 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Né? 2 elevado ao quadrado vai ser 4. Então, seria 40, raiz de 40 vai dar para a gente aí 6,32. Esse é o módulo aqui desse nosso vetorzinho. Com relação ao ângulo θ, novamente a gente aplica a definição da tangente, só que com o arco tangente para poder encontrar o ângulo. Né? Então, a minha parte imaginária seria 2
nesse caso negativo, né, menos 2, dividido por a minha parte real, que é 6. Então, menos 2 sobre 6, aplicando a tangente inversa, eu vou ter menos 18,43 graus. Então, quer dizer, esse meu número complexo aqui, 6 menos J2, ele pode ser representado como sendo, em polar, né, 6,32, ângulo de menos 18,43. É esse cara aqui que nós vamos substituir aqui no denominador, né, para o cálculo de ZA. Então ali, ó, é o que está sendo mostrado aí para você, né? Então seria 100, ângulo de menos 36,87 graus, dividido por 6,32, ângulo de menos 18,43 graus, né? Então fazendo essa divisão, 100 dividido por 6,32, a gente tem 15,82. E com relação aos ângulos, eu faria menos 36,87 menos o menos 18,43. Lembrando aqui, né? Quando a gente tem divisão, a gente subtrai, né, os ângulos. Então, fazendo essa subtração, nós vamos ter menos 18,44 graus. Então, essa é a nossa impedância paralela de Z2 com Z3. Tá? Então, tá ali. Nós já temos o ZA. Agora, para obter a impedância total, basta somar o Z1 com o ZA. Só que é o seguinte, como agora a gente vai ter que fazer uma soma de números complexos, a gente vai precisar representar o nosso ZA, que está em coordenadas polares, na forma de coordenadas retangulares, tá? Ou seja, com a parcela real e uma parcela imaginária bem definida, tá? Bom, agora a gente vai fazer o processo inverso, então, né? Vamos relembrar como que a gente faz isso. No nosso caso ali, por exemplo, como a gente tem um ângulo negativo, a gente viu, né, que esse ângulo aí é menos 18,44, então eu teria um vetor que ele está abaixo do nosso eixo aqui real, né? Eu quero encontrar o x e quero encontrar o y. Como que eu determino o x especificamente? Sabendo também que esse vetor ele tem o módulo a, né? O x sempre vai ser o módulo a vezes o cosseno de θ. Se a gente aplicar a relação de cosseno nesse ângulo retângulo aqui, né, nós teríamos uma forma de calcular o x, né? Então seria em função do cosseno. Com relação ali à parte y, o y seria o quê? Seria o a vezes o seno de θ. Então é dessa forma que nós vamos determinar. O x, que é a parcela real, sempre vai ser a vezes o cosseno de θ, e o y, que é a parcela imaginária, vai ser o nosso a seno de θ, tá bom? Então, aplicando aqui para o nosso número complexo, 15,82, ângulo de menos 18,44, o que a gente teria? O A vale 15,82, cosseno de θ, que é menos 18,44. Então, cosseno disso vezes 15,82, se você fizer na sua calculadora, você vai obter 15. Então, quer dizer que a minha impedância ZA, ela tem uma parcela real de 15, tá? Seria a nossa resistência, né? Enquanto que a parcela imaginária vai ser o A vezes o seno de θ. Então, 15,82 vezes o seno do ângulo, que é menos 18,44 graus. Fazendo essas contas, aí a gente tem um valor de menos 5, que é a nossa parcela imaginária. Tá? Então, portanto, o nosso ZA ele pode ser representado também em coordenadas retangulares, como sendo 15 menos J5. Seria uma resistência e uma reatância capacitiva, né? Bom, e aí então agora a gente pode calcular a nossa impedância total. Vai ser o Z1 mais o ZA. Então, ZT 4 mais 15 menos J5. 4 mais 15 vai dar 19. Sobra o menos J5. A nossa impedância total, então, em retangular, ela é 19 menos J5, né? Bom, vamos representar ela na forma polar, com um módulo e com um ângulo. Então, se eu quiser calcular o módulo, basta então fazer o quadrado da soma, né, das parcelas real e imaginária e aplicar a raiz. Então seria 19 elevado ao quadrado, a nossa parcela real, mais a parcela imaginária, que é menos 5, também elevado ao quadrado. Então, fazendo essa conta aqui e aplicando a raiz, eu obtenho 19,65, tá? Que seria então o módulo do nosso ZT. E com relação ao ângulo θ, seria a tangente inversa da parcela imaginária dividida pela parcela real, né? Como nós temos visto. Então é menos 5 sobre 19. Tangente inversa disso, nós obtemos então um ângulo ali de menos 14,74 graus. Tudo bem? Então, portanto, a nossa impedância total, que é uma das
das variáveis, né, que o nosso exercício pediu, ela pode ser escrita dessa forma, em retangular como sendo 19 menos J5, ou também em polar como sendo 19,65, ângulo de menos 14,74 graus. Né? E detalhe, a impedância, né, para nós então é Ω. Então, aí está então o resultado da impedância total. E agora, com a impedância total, nós conseguimos calcular a corrente do circuito, que vai ser então V sobre essa impedância. O exercício forneceu para a gente, né, a tensão ali do circuito é 30 ângulo 90. Então, se eu fizer 30 ângulo 90, por isso que a gente também converteu agora há pouco a nossa impedância em coordenadas polares, né, justamente para facilitar a nossa divisão ali. Né? Então, 30 ângulo 90 dividido por 19,65, a gente, e além disso o ângulo de menos 14,74 graus, a gente vai ter o que ali? 30 sobre 19,65 a gente tem 1,53, né? E com relação ao ângulo seria 90 menos o menos 14,74, ou seja, seria a soma, né? De 90 com 14,74. Fazendo essa soma, então, o ângulo é de 104,74 graus. Corrente é dada em ampere, então está aqui a informaçãozinha, né? Então, portanto, essa é a corrente do nosso circuito. Se a gente fosse, na verdade, colocar então aí, expressar, né, esses fasores de tensão e de corrente, a gente percebe que a corrente ela está adiantada em relação à nossa tensão, né? E aí, então, portanto, a gente poderia até pensar em termos de fator de potência, né? Claro que não é o nosso intuito de calcular isso aí aqui agora, mas corrente estando adiantada em relação à tensão, a gente percebe então que a carga aí nossa, né, tem uma característica capacitiva, né? E aí então é por isso que nós temos, até também pela própria informação da impedância, a gente já consegue descrever essa questão da carga, né, do meu circuito. A carga equivalente seria um circuito com característica capacitiva. Tá? Bom, então é isso. Espero que você tenha entendido esse primeiro exercício aí, né, relacionado ao circuitinho CA. É um exercício bem simples, mas eu quis aqui retomar com você, com bastante cuidado, né, como que a gente faz essas transformações, né? Um número que está em coordenadas retangulares, como que eu posso obter em coordenadas polares? E a mesma coisa o inverso, né? Eu tenho um número em coordenadas polares e eu quero obter em coordenadas retangulares. Então, foi por isso que eu coloquei esse exercício aqui, com esse intuito, tá bom? Bom, vamos para o próximo. O próximo que eu quero fazer aqui com vocês é relacionado à análise de malhas, que eu acho bastante importante, né? Então ele fornece para nós um circuitinho aí, como vocês estão percebendo, e ele quer que a gente determine então a corrente I0, né? Que é essa corrente que está aqui, ó, sendo fornecida pela minha fonte, né, de 20 ângulo 90, né? E aí, considerando a análise de malhas, então ele forneceu aí várias informações para nós. Primeiro que essa malha aqui tem essa fonte de tensão. Além disso, ele fornece também aqui para a gente, na malha 3, uma fonte de corrente. Olha isso. Isso aqui é bastante importante para a gente, porque já temos uma corrente de malha, né? E aí, então, para resolver esse circuito, acaba tendo uma resolução um pouquinho mais simples, né? Bom, vamos lá então. Vamos começar a analisar então o meu circuito. Primeira coisa, então, é o seguinte, com relação àquela corrente que está, a fonte de corrente que está ali na malha 3, né? Como a gente está percebendo, 5 ângulo 0 é o valor daquela fonte de corrente, e como na análise de malha a gente costuma estipular um sentido para a corrente, nesse caso aqui foi estipulado um sentido horário, né, para essas correntes. E aí então, consequentemente, o meu I3 eu posso dizer que ele é igual ao valor dessa fonte de corrente, 5 ângulo 0. Então é o que está sendo mostrado aqui no slide, né? 5 ângulo 0. É a nossa corrente 3. Bom, e aí eu consigo também perceber o seguinte, como nós queremos calcular a corrente I0, que é a corrente que está na malha 2 ali, se a gente fizer uma análise da corrente I0, que está naquele sentido ali para cima, né? E com relação ao que foi definido pela análise de malhas, que está no sentido horário, a gente percebe que uma está em oposição em relação à outra, né? Então a gente pode dizer que o I0 ele é igual a menos I2. Então isso aqui para a gente também é uma outra informação bastante importante, né? E aí, se eu determinar então, como que eu faço para determinar a corrente I2? Basta fazer o determinante de ΔH2 em relação ao determinante de delta, né? E aí, com isso, a gente consegue determinar a corrente I0. Então é dessa forma que nós vamos fazer, tá? Só que tem um porém. A gente ainda não pode aplicar diretamente
aquele conceito que a gente tinha visto lá na disciplina. Já saí, na verdade, obtendo uma matriz ali de 3×3, né? E saí calculando por quê? Porque nós temos a informação da corrente na malha 3. E aí, então, se a gente for trabalhar ali, o que é a análise de malhas? Basicamente, a gente considera a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões para cada uma das malhas, né? Então, se eu considerar aquela corrente I3 na malha 3 e aplicar as leis de Kirchhoff na malha 1 e na malha 2, eu consigo, na verdade, reduzir as minhas equações. Consequentemente, eu tenho um sistema matricial reduzido. E aí, então, isso aí facilita a resolução, tá? Então, é isso que nós vamos fazer aqui agora. A partir da informação que o exercício nos deu de que a corrente na malha 3 é de 5, ângulo 0, eu posso, então, tentar, vamos dizer assim, simplificar, né, as nossas equações de modo a ter uma expressão matricial mais reduzida, tá? Então vamos lá, se a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões na malha 1, né, o que seria então essa lei de Kirchhoff? Né? É a soma das quedas de tensão em cada um dos nossos elementos. Malha 1 é essa nossa malha aqui. Né? Como a gente sabe, né, para esse primeiro termo aqui que está multiplicando o I1, a gente poderia somar as impedâncias. Então, parte real é o 8 e parte imaginária seria J10 com menos J2. É o que vocês estão podendo perceber aqui, né? Ó. Então, 8 mais J10 menos J2 é a soma das impedâncias ali da nossa malha 1. Né? Com relação à malha 2, o que nós temos aqui, né, com relação à nossa malha 2? Detalhe, é a impedância que está, na verdade, entre a malha 1 e a nossa malha 2. Né? E aí, então, nesse caso, se a gente parar para analisar, é o meu menos J2, né? Então, como o meu menos J2 está sendo compartilhado entre a malha 1 e a malha 2, eu posso colocar então aqui menos J2 vezes a minha corrente 2. Né? E com relação à malha 3, qual que é a impedância que está sendo compartilhada, né, entre as duas malhas? É a J10. E aí a gente só inverte o sinal, né, dessa impedância. Então, portanto, menos J10, corrente I3. Tudo bem? Bom, e com relação a LKT na malha 2, a gente aplica o mesmo procedimento, né, que a gente fez ali para a malha 1. Então, primeiramente ali, com relação ao termo que está multiplicando a minha corrente I2. Esse termo vai ser a soma das impedâncias que estão ali na malha 2. Então, nesse caso, parcela real é 4 e as parcelas imaginárias, menos J2 com menos J2. Então, está ali, 4 menos J2 menos J2. Tá? Qual que é a impedância que está sendo compartilhada da malha 2 em relação à malha 1? É a impedância menos J2. Então, vai ser menos o menos J2. E com relação à impedância que está sendo compartilhada da malha 2 em relação à malha 3, também é uma impedância com o valor de menos J2. Né? Então, portanto, vai ficar menos J2 que multiplique 3. E aqui a gente tem a questão da fonte de tensão atuando, né, na malha 2. E aí é importante aquela mesma análise que a gente faz, né, lá em circuito CC. Quando eu tenho, então, a definição da minha corrente de malha, que nesse caso está no sentido horário, e a minha fonte de corrente entrega uma corrente que está em oposição, né, à nossa corrente definida na malha 2, então eu posso dizer então que essa tensão aqui é uma tensão com sinal negativo, né, porque as duas correntes estão em oposição. Então eu teria menos 20, ângulo de 90 graus. Tá? E aí então, eu posso trabalhar então com essas duas equaçõezinhas aí, esse sistema. Né? Então, se eu estou pegando o sistema ali relacionado à primeira malha, a primeira equação, né, relacionada à primeira malha, e a segunda equação relacionada à segunda malha. E aí, então, eu teria isso, 8 mais J10, menos J2 e 1, menos o menos J2 e 2, menos J10 e 3, tudo isso igual a zero. Né? E embaixo, menos o menos J2 e 1, mais 4 menos J2 e 2, e menos J2 e 3. Tudo isso igual a menos 20 ângulo de 90. Agora eu vou fazer as somas ali, né? Então, se eu fizer J10 com menos J2, J8. Menos com menos ali, né, na primeira equaçãozinha, eu teria um termo positivo, então mais J2. Menos J10. E ali, ó, olha só que interessante, no I3, como nós temos a informação ali dada pelo exercício, que I3 é igual a 5 ângulo 0, então, em outras palavras, né, em retangular, esse cara seria apenas 5 para a gente, né? Então, ali onde estava o I3 nas equações, eu já substituí por esse valor da corrente 3. Tá? Então, tá ali, ó, 5 e 5.
Embaixo nós vamos ter então menos J, menos J2 vai ser J2 vezes I1, né? Mais 4 menos J2 vai dar menos J4 e 2. E aí então aqui, menos o menos J2 vai ser um J2 positivo, vezes a corrente, vale 5, né? Então seria 10 ali, daqui a pouco a gente vai obter esse valor. E esse menos 20 ângulo 90, a gente pode substituir ele por menos J20. É uma outra forma de representar ele ali, só que agora, né, em retangular. Então agora, simplificando ainda mais essas nossas equações, eu teria o quê? 8 mais J8 vezes I1, mais J2 e 2. E esse menos J10 vezes 5, ele pode passar para o outro lado da igualdade, positivo. Então ficaria J vezes 50, né? Que é 5 vezes 10. E do lado de baixo, J2 e 1, mais 4 menos J4 e 2. E esse 2 vezes 5 vai ser 10. Positivo, né? Mais J10. Quando eu passo ele para o outro lado, ele passa negativo. Então fica menos J10. Então menos J20 com menos J10, eu teria menos J30. Tá bom? Então tá aí. Com esse sisteminha agora, a gente pode escrever ele na forma matricial, né? E agora sim, calcular o determinante de ΔH2 e determinante de delta e encontrar o valor da nossa corrente I0, né? Que a gente sabe que é igual ao negativo de I2. Vamos lá. O delta, então, é essa nossa matrizinha A, que a gente costuma definir, né? Então, 8 mais J8, J2, J2 e 4 menos J4. Fazendo o determinante, então, de delta, o que a gente teria? Primeiro, eu multiplico aqui os elementos da diagonal principal, 8 mais J2, com 4 menos J4, menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária, né? Então, seria J2, J2, dentro aqui desse colchete, né? Lembrando que a gente tem que considerar esse sinalzinho negativo, né? Desenvolvendo ali, né? 8 vezes 4 tenho 32, 8 vezes menos J4 tenho menos J32, J8 vezes 4 mais J32, J8 vezes menos J4, nós vamos ter menos 32J ao quadrado, né? Menos, da expressãozinha, J2 vezes J2 seria um J ao quadrado, né? 4. Então 4J ao quadrado, e o sinalzinho negativo, então menos 4J ao quadrado. Bom, aí nesse caso, então, a gente consegue cortar menos J32 com J32. Ficaria 32 menos esse 32J ao quadrado. Lembrando, né? O nosso J é igual a raiz de menos 1, certo? Então, se eu faço J ao quadrado, eu levo essa raiz de menos 1 ao quadrado. Então, no final das contas, o J ao quadrado ele pode ser dado como sendo menos 1. Então, esse menos 1 com o menos 32, eu teria mais 32, certo? Mesma coisa aqui, ó, no termo de 4J ao quadrado. Então, o J ao quadrado vai ser menos 1 vezes menos 4, mais 4. Então, 32 mais 32 mais 4 é 68. Então, a gente poderia representar isso aqui como sendo 68 ângulo zero, porque não tem uma parcela ali imaginária, né? E por fim o ΔH2. ΔH2 o que eu faço? Eu pego esse vetorzinho aqui, que está relacionado geralmente à tensão, né? É o que a gente chama de B, e substituo aqui na segunda coluna. Como a gente quer determinar o ΔH2, eu substituo ele na segunda coluna. Se eu quisesse determinar o ΔH1, eu iria substituir ele na primeira coluna, né? E aí eu faço então o determinante. Mesma ideia. Então 8 mais J8 multiplicado por menos J30, menos da expressão J2 vezes J50, tá ali. Então, fazendo as contas aqui, eu teria menos J240, menos J ao quadrado 240, menos J ao quadrado 100. E aí, novamente, né? J ao quadrado a gente vai substituir por menos 1. Então, ali eu teria o quê? 240 positivo, mais 100 positivo, menos J240. Então, 240 mais 100, 340, menos J240. Então, fazendo as contas ali, aqui, claro, está sendo representado na forma retangular. Se eu converter, então, isso aqui para a forma polar, como que eu fazia mesmo? Eu pego esse termo, 340, elevo ao quadrado, pego também o meu termo imaginário, elevo ao quadrado e aplico a raiz. Fazendo, então, essas contas, eu chego em 416,17. E com relação ao ângulo,
eu faço a tangente inversa da parte imaginária sobre a parte real, né? Então seria a tangente inversa de menos 240 por 340. Fazendo essas contas, eu tenho então um ângulo de menos 35,22 graus. Tudo bem? Então, se eu quero calcular a corrente I0, que a gente viu que era igual ao negativo da corrente I2, e o I2 é determinante de ΔH por determinante de ΔH, então basta eu substituir as expressões ali fasoriais dos determinantes e chegar no valor de zero. Então seria 416,17, ângulo de menos 35,22 graus, tudo isso dividido por 68, ângulo zero. Então, dividindo 416,17 por 68, nós vamos ter 6,12, e com relação ao ângulo seria menos 35,22, porque o ângulo do denominador é zero, né? Então, dessa forma, então, a gente chega no valor da corrente zero, que é o que o exercício queria, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham entendido esses exercícios, né? O intuito aqui dessa primeira parte da nossa oficina foi mais relembrar vocês algumas questões importantes sobre a conversão, né, de fasores, e também utilizar a análise de malhas e também a análise ali primordial ali de circuitos, né? Lei de Kirchhoff, questão das impedâncias em paralelo, tá? Mas no nosso próximo encontro, né, a segunda parte da nossa oficina, que vai ser lá no dia 8, a gente vai resolver mais alguns exercícios que estão também relacionados com a prova de vocês, tá? Então, em primeiro momento, tentem, se tiverem alguma dúvida com relação aos exercícios, tentem fazer novamente, peguem os materiais, deem uma boa lida, né? E aí qualquer coisa também nós vamos ter então o próximo encontro, para que vocês possam tirar dúvidas. E se teve alguma dúvida com relação a esses exercícios, a gente volta a comentar sobre eles na aula que vem, tá bom? Por enquanto é isso, espero que vocês tenham gostado aí nesse primeiro momento, né? E eu vejo vocês então na nossa próxima aula, que vai ser lá no dia 8 então, de junho. Tudo bem? Até lá!